Fez o alvo, Boa tarde, boa noite, bom dia, alvoroçado! Está começando mais um AlvoCast. Estamos aqui com duas convidadas muito especiais, uma médica. Oi, gente, tudo bem? Me chamo Tatiane, também sou professora lá na Advexed. E é isso. E estamos aqui também com uma professora de música maravilhosa chamada... Oi, gente, eu sou a Mona Lisa, sou professora de música, como a Renata já disse, e também sou professora da EBD da classe de 12 a 14. Isso aí, galera. Então, meninas, a gente vai começar com uma pergunta interessante sobre um assunto também muito interessante, chamado priorizar Deus, colocar Ele em primeiro lugar. Então, a primeira pergunta é: o que significa prioridade para você, Mona Lisa? Então, na hora que eu fui pensar nessa pergunta, primeiro eu falei assim, tá, Mona Lisa, o que você entende por prioridade? Prioridade quer dizer que existe alguma coisa que tem mais relevância do que outras, né? Eu entendo dessa forma, prioridade, entendendo que existe algo ou alguém que é mais importante do que outros ou outras coisas ou outras pessoas, enfim, e tornam elas secundárias, né? E aí, como eu sou a que sempre curte de realmente ver se o que eu estou dizendo faz sentido, eu fui no dicionário procurar também o que dizia sobre prioridade. E dos significados, né, que eu encontrei que faz mais sentido na minha cabeça em relação ao tema que a gente está trazendo aqui hoje, que aí dizia que a prioridade é uma condição do que ocorre em primeiro lugar, o primeiro em relação aos demais. Eu falei, então, realmente, eu estou entendendo o que significa prioridade. Então, é isso aí, né? Então, é o primeiro em relação aos demais. Então, tem algo ou alguém que é mais importante do que os outros, né? Que ficam em secundário, digamos assim. Show, Mona Lisa. E você, Tati? Nossa, a resposta dela foi muito completa, falou até no dicionário, gente. Mas como ela falou, eu também comecei a pensar bastante. Porque prioridade é aquela coisa que a gente acaba fazendo, uma coisa que está lá no nosso dia a dia, mas a gente nunca parou para pensar, né, o que é de fato prioridade. E o que eu pensei não é muito diferente do que a Mona Lisa pensou. Eu só pensei, assim, mais especificamente, é quando esse algo ou alguém tem essa prevalência, tem esse destaque sobre outras coisas, outras pessoas, mas eu penso que esse destaque, essa prevalência acontece por conta de um critério pré-estabelecido. Como assim? Por exemplo, quando você vai pegar o transporte público, tem aqueles assentos preferenciais, certo? Então, que basicamente é aquelas pessoas que têm a prioridade de sentar naqueles assentos. Mas essa prioridade, ela foi estabelecida por qual critério? Pelo critério de pessoa que tem uma necessidade especial, pela pessoa que é grávida, ou seja, foi criado um critério e a partir desse critério foi criada a prioridade, entendeu? Então acho que essas duas coisas estão bem relacionadas. Você tocou num ponto interessante, porque a nossa cultura, ela cria esse critério para colocar certas pessoas em prioridade e outras não. E todo critério ele vai se modificando com o tempo. Mas fazendo um pequeno paralelo, quando você pensa no significado de prioridade do dicionário, eu pesquei um significado um pouco diferente, mas que me faz refletir nessa questão do critério, né? Prioridade é uma condição do que é primeiro em tempo, ordem e dignidade. E eu penso que quando a gente prioriza Deus, isso tem que ter muito a ver com a motivação do nosso coração. Ele não tem que ser primeiro só nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, mas ele tem que ser primeiro no nosso coração. Ele tem que ser o centro de tudo no nosso coração. Então, Renata, você tocou num ponto que eu ia até falar, né? Eu acho que, agora, falando sobre prioridade em relação a priorizar a Deus, eu entendo isso um pouco, não é diferente, mas um pouco mais fundo, né? Eu entendo que Deus
não é que só ele tem que ser o primeiro lugar, eu acho que ele tem que ser o centro. Porque se a gente for entender o que é o centro que move todo o resto, certo? O centro de alguma coisa seria, digamos, a cabeça de todo o que acontece em volta, porque está no centro. E o que acontece em volta é o que acontece em volta, né? E aí eu entendo que, por exemplo, Deus precisa ser o centro porque não tem como ele competir com outras. Ou seja, se tem um primeiro, é porque tem um segundo, um terceiro, um quarto. Né? Quando ele é o centro, não tem segundo, terceiro e quarto. Ele é o centro e ponto. Né? A gente move a partir desse centro. A gente se move a partir desse centro de Deus, né? Deus sendo o centro da nossa vida. E só pensar nisso, né, de Deus como o primeiro lugar, quer dizer também que tem outras coisas que competem com ele, né, que podem competir e podem vir a tomar esse primeiro lugar, que seria o de Deus. Então eu prefiro pensar em Deus como centro e não só como uma prioridade, porque vai além de prioridade. Né? Porque se a gente pensar só em questão de primeiro e segundo, outras coisas podem tomar o lugar de Deus e que é exatamente o que ele não quer, né? Porque o primeiro lugar é dele, né? Eu penso assim. Só queria registrar que a Mona Lisa acabou de falar a minha resposta da pergunta número 3. Então, quando chegar nesse momento, ele me abster, porque eu não tenho mais nada o que falar. É isso, podemos partir para a pergunta número 2. Cara, mas uma coisa engraçada que aconteceu comigo numa dessas madrugadas, e que foi o que me fez escrever essa pauta, né? Eu tava acordando de madrugada para orar e eu tava pensando na minha rotina diária, em como eu poderia fazer para me aproximar mais de Deus. O Espírito Santo me fez esta pergunta, que eu acho que vai doer no coração de vocês, assim como doeu no meu. O Espírito Santo perguntou assim para mim: Renata, você tem encaixado Deus no seu dia a dia ou tem encaixado seus momentos dentro da sua convivência com Deus? Porque, assim, é como se eu colocasse Deus dentro da minha rotina, mas a minha rotina fosse superior ao meu relacionamento com Ele. Era sempre eu tentando, vou encaixar Deus aqui, porque talvez aqui esteja melhor, talvez ele seja prioridade nesse resto do dia, mas eu não volto a ler a palavra nos outros momentos. É como se eu pegasse uma parte do meu dia e falasse, isso aqui é de Deus e o resto do dia não. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que o meu dia, ele tem que estar em segundo lugar, a minha rotina tem que estar em segundo lugar, mas a minha intimidade com ele tem que ser o primeiro lugar. Mas enfim. Pesado. Pesadíssimo. Mas, essa quarentena, a gente só tá recebendo bomba, né? Só me sendo assim. Só tapa bomba. Na cara. Só tapa na cara. Aí vem a segunda pergunta, né? O que vocês observam por meio de Gênesis 1 que a gente pode, sei lá, colher como lições para ter um dia mais produtivo e um dia mais cheio de Deus também? Eu acho, sim, que nesse sentido, eu acredito que a prioridade, ela preceda a organização, porque ela serve de base, de ponto de partida para que todo o resto aconteça. Né? E pensando em Gênesis 1, Deus poderia ter feito tudo em um estalar de dedos, né? Enquanto Thanos destrói tudo em um estalar de dedos, Deus poderia criar tudo em um estalar de dedos. Nós sabemos que ele tem poder para isso. Mas ele escolheu fazer do jeito que fez, para se revelar a nós e ensinar importantes princípios e lições pra gente. E uma coisa que aprendi tem pouco tempo é sobre o paralelismo que há entre os dias da criação. Porque os 3 primeiros dias da criação, eu tenho a criação dos fundamentos, tipo assim, da luz, do céu, firmamento, separação entre a terra e as águas. E nos outros 3 dias, eu tenho Deus ocupando esses ambientes criados nos 3 primeiros dias. Então, quando no primeiro dia Deus disse, haja luz, e fez a separação entre a luz e as trevas, no 4º dia, eu tenho Deus criando o sol, a lua, criando os luminares, né? Porque, na verdade, não fala sol e lua, né? Fala os luminares. Quando no 2º dia eu vejo Deus fazendo a separação entre o firmamento
e tudo mais, eu vejo no quinto dia Deus criando as aves para povoar o céu. Entende esse paralelismo que há entre esses dias da criação? E eu acho muito interessante. E com isso eu acredito, né, pessoalmente, que eu posso afirmar que a prioridade de Deus era criar o fundamento para depois povoá-lo. E a partir desse princípio, a criação foi organizada, né? Deu como eu falei na pergunta anterior, a questão do critério, né? Eu acho que esse foi o critério de Deus. E a partir desse critério, a criação foi organizada e dividida, assumindo o formato que a gente conhece. Sim, Boa, sim. boa. Não, então, aí já pegando assim o bonde no que a Tati disse, eu também entendo a prioridade. Primeiro ele pensou, acredito eu, né? Assim, tentando. Ele primeiro pensou o que era necessário ser feito primeiro. Não dá para você colocar uma ave no céu se tecnicamente ainda não há. Se ainda não há, não tem como. Né? Não tem como você colocar os peixes no mar se não tem a separação das águas. Né? Então, assim, ele primeiro pensou, vamos lá, o que é prioridade? O que se precisa fazer agora para que as outras coisas possam ser feitas? Então, a gente já entende, né, pensando, né, no nosso dia de organização, enfim, a gente precisa, dentro do nosso dia, entender o que é prioridade dentro desse dia. E as outras coisas que vão vir, consequentemente, ou após, elas vão acontecendo baseado nessa prioridade, né? E elas vão acabar acontecendo. E uma outra coisa que eu vejo que quando eu fui lendo, né, assim, veio na minha mente, né, com certeza Deus falou comigo, que se a gente for parar para ver, assim, os dias e a quantidade de coisas que Deus foi criando, e isso a Tati até falou, né? Ele poderia instalar o dedo, criou tudo de uma vez só, tudo ótimo, num dia só, beijo, abraço, fui. Não, né? Para você ver como Deus, até nisso ele era organizado. Eu fui mais ou menos dividindo e vi que gira em torno do que ele criou por dia, entre 2 e no máximo 3 coisas, né? Que ele criou em cada dia, ou seja, ele não fez tudo num dia só. E o que a gente aprende? Não tem como a gente num dia só querer fazer tudo, que não consegue fazer em uma semana e quer separar um dia e fazer tudo aquilo. Não tem como, meu querido. Se você não consegue fazer 2 coisas por dia, você vai querer fazer 5? Não. Né? Então, Deus não fez 700 coisas em um dia. Ele fez lá 2 e foi e viu que era bom. Né? Deus foi lá e apreciou o que ele fez, viu que era bom. Ótimo. No dia seguinte, mais 2 coisas. E viu que era bom. Mas por que ficou bom? É claro, porque Deus é perfeito, mas trazendo para a nossa humanidade, né? Quando a gente vai organizar alguma coisa, quando você tem ali uma lista de tarefas para fazer e você vê qual que é a prioridade, sei lá, seleciona 2, 3 coisas mais importantes a serem feitas naquele dia, você faz aquilo com mais qualidade do que você querer fazer 10 coisas que fica tudo ruim. Né? Nada sai bom, porque quem faz tudo não faz nada. Né? Então, organizando para que não tenha coisas absurdas a serem feitas, e sim aquelas que realmente você vai conseguir fazer com qualidade, é isso que eu aprendo com Deus, né? Vendo Gênesis 1. Ele primeiro entende o que é prioridade, depois ele organiza a quantidade de coisas a cada dia para que aquilo seja bom, para que aquilo seja feito da melhor forma, né? E é isso. Cara, se a gente for pensar um pouco, a primeira coisa que Deus criou foi a luz. E por que ele fez isso? Porque quantas coisas na Terra dependem da luz, né? As árvores dependem do sol para fazer fotossíntese, nós precisamos da luz, e a claridade era necessária, acho que para todos os elementos da criação que viriam depois. Então, a ordem de prioridade, ela não só organizou, botando aqui entre aspas, todo o trabalho que Deus viria a fazer depois na construção e na criação do mundo, mas também mostra que é por meio da onde está o nosso coração, onde está a prioridade, é que a gente consegue fazer as demais coisas da melhor maneira possível. Ou seja, quando a luz foi criada, as outras coisas
puderam vir em sua ordem. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, quando ele é o centro, quando ele é a luz no nosso dia a dia, a gente consegue fazer as outras coisas, enfim, tomarem o curso correto, porque a prioridade está no lugar que ela deve estar, no primeiro lugar. Enfim, a última pergunta era sobre Mateus 6,33. E, enfim, eu queria só perguntar para vocês o que é que esse versículo remete a vocês, o que fala o coração de vocês sobre priorizar o reino de Deus e, enfim, tudo mais. Eu acho que é mais ou menos aquilo que a Mona Lisa estava falando. Porque quando eu leio essa passagem, quando eu entendo pôr em primeiro lugar, é justamente essa questão da prioridade, do destaque na nossa vida. Mas eu entendo isso de uma forma um pouco diferente, porque por muitas vezes eu pensei como a Mona Lisa falou. Quer dizer, eu pensava isso, mas ao mesmo tempo eu relutava isso dentro de mim, porque eu via que não dava para aplicar isso no meu dia a dia. Essa questão de você parece que coloca uma lista, né? Aí, em primeiro lugar, você coloca, primeiro lugar é Deus. Depois vem família. Depois vem igreja. Depois vem carreira. Enfim, você fica fazendo uma lista de coisas e parece que todas as outras áreas da sua vida estão alheias à sua fé, à sua prática de fé. Então, qual é a analogia que me ajuda? Qual é a analogia que me ajuda a entender esse versículo de uma forma mais real, digamos assim, né? Eu penso num gráfico de pizza, sabe? Em que cada setor desse gráfico de pizza é uma área da minha vida e que todos eles convergem para o mesmo ponto, que é a minha fé. Ou seja, o meu critério de viver bem a minha vida é vivê-la de acordo com os princípios do reino de Deus, de acordo com a minha fé. Então, tendo esse critério bem estabelecido, eu tenho estabelecido então a minha prioridade, que é a partir da qual emana todo o resto, entendeu? É basicamente isso. Sim, e eu entendo também que a partir do momento que a gente realmente entende, né, esse versículo que diz busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Quando a gente entende que quando a gente coloca Deus no lugar que ele tem que estar e as outras coisas são secundárias mediante esta, a gente fica até mais, posso dizer assim, a gente fica mais tranquilo sabendo que todas, aí continua, né, o versículo, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, ou seja, aqui ele está falando sobre as preocupações da vida, né? Então a gente não vai ter que se preocupar com as coisas da vida, porque a gente estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar atrai exatamente o restante do versículo. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Agora, quando Deus sai do lugar que ele tem que estar e outra coisa entra no lugar dele, aí a gente começa a se preocupar. Mas eu não vou ter dinheiro. Mas eu não tenho uma casa. Mas eu não tenho mas eu não tenho. E agora? Como é que eu vou arrumar isso? Como é que eu vou conseguir? E aí acontecem, né? Aí vem ansiedade, vem preocupação e vem depressão. Por quê? Quando a gente entende aonde é o lugar de Deus e que buscar o reino de Deus é primazia na nossa vida, a gente descansa porque tem a absoluta certeza que todas as outras coisas serão acrescentadas nas nossas vidas, né? Porque Deus é Deus e se ele falou, acabou. Sim. Só que ele não faz se a gente também não cumpre a nossa parte. No sentido de se a gente não obedece, né? Digamos assim, a nossa obrigação é obedecer aos mandamentos, amar a Deus e obedecer aos mandamentos, obedecer a Deus e os seus mandamentos, para que aí sim, o que ele diz na palavra dele possa se cumprir, né? Sim, o versículo tem uma ordem, né? Primeiro a gente busca e depois ele supre o que a gente precisa. E eu acho que Jesus ele não colocou esse verbo assim à toa, né? De buscar. Porque a gente tem a tendência a não buscar, né? A gente tem a tendência de fazer as coisas da nossa forma, de querer abraçar as coisas da vida
sabe, e tolamente, né? Porque a gente não tem controle sobre as coisas. A gente não sabe o que é o melhor pra gente, do ponto de vista da eternidade, né? A gente precisa buscar esse melhor. E não apenas buscar esse melhor, mas viver esse melhor. A gente tem que estar sedentos pelos princípios de Deus através da meditação da palavra do Senhor, pelo deleite de conhecer mesmo a Deus através das Escrituras, para que a gente saiba alinhar essas áreas de nossas vidas de acordo com aquilo que Deus quer, entendeu? E quando a gente vai fazendo isso, paulatinamente, vai se tornando mais natural. E a gente vai começando a descansar mais na soberania de Deus, entendeu? Então, tanto é que viver essa provisão de Deus vai se tornar uma coisa mais palpável, mais real, porque a gente se entregou a esse versículo com mais verdade. Sim, e só para completar, eu acho muito lindo quando ele vem falando: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E ainda tem outro ensinamento: é só você apreciar a natureza, meu amor. Olha só que beleza. Olha como é que ela é linda. Quem é que faz ela ser linda assim? Com certeza não sou eu. Né? Porque nós, seres humanos, infelizmente, estragamos toda essa beleza que Deus cria. Mas quando a gente para observar isso e a gente vai e observa a natureza, cara, olha só, olha que beleza. Será que o mesmo Deus que criou essa flor tão bonita, que ela mesmo por ela mesma não faria, né, ter essa beleza toda? O que ele vai fazer comigo, cara? Que sou imagem e semelhança dele, sabe? Que sou coroa da criação. Pelo amor de Deus, né? Então, quando a gente para pra pensar, né? Sim, e como é que a gente para pensar nisso? Realmente é buscando o reino de Deus em primeiro lugar, é meditando na sua palavra, é conhecendo Deus de verdade, né? E as suas infinitas características que a gente só vai conhecer na medida que a gente for buscando, né? Porque tem características de Deus que ele só revela a quem é íntimo dele. E sim, uma coisa interessante, só para fechar aqui, é que assim, buscar algo é uma coisa leve, entendeu? Deus não tá pedindo pra gente se esgoelar, né? em outro sentido, mas ele quer que a gente tenha um coração voltado para ele. Eu acho que o termo busca tem um pouco a ver com isso, né? Tem um pouco a ver com essa busca interior por estar no centro da vontade de Deus e ter Ele como primeiro lugar no seu coração e na sua vida. Então, a busca é algo leve, é aquele desejo intenso de estar com Deus, estar em Deus e ter Ele em primeiro lugar e no centro da sua vida. Então, que a gente possa não ver isso como um fardo pesado, mas como algo leve, e algo que pode mudar as nossas vidas e remover dos nossos corações a ansiedade e a inquietação, que, inclusive, está permeando o coração de muitas das pessoas que estão ouvindo a gente nesse tempo de quarentena. Com certeza. Então, meninas... Vai, pode falar. Eu ia só falar uma coisinha, Renata, e que se realmente isso se torna um peso, um pesar, esse buscar a Deus em primeiro lugar, é porque realmente tem uma outra coisa que está sendo muito mais importante do que o reino de Deus, né? Que aí te faz ser tão difícil buscar o reino de Deus. Então, tem outras prioridades que estão se tornando primeiro lugar e não mais o reino de Deus, porque tá chocando e tá muito difícil, tá muito pesado, porque se ele está realmente no primeiro lugar, é algo leve e que você vai se deleitando e se maravilhando nesse buscar, né? Exato. Tati, quer falar mais alguma coisa? Acho que vocês falaram tudo, porque eu acho que é um assunto bem recorrente, né, no nosso meio, essa questão dessa questão do buscar a Deus ser algo pesado ou não. Eu acho que esse tema já daria uma outra gravação de Alvoroço, porque é bastante extenso. Mas assim, eu acho que em suma, o Senhor falou que o jugo dele é suave e que o fardo dele é leve, sabe? Mas não deixa de ter o fardo, não deixa de ser um jugo, entende?
Isso. algo que a gente precisa abandonar, algo que a gente precisa sacrificar, algo que a gente precisa lamentar em oração. Mas a gente tem que saber diferenciar o remorso do verdadeiro arrependimento. Daquilo que é Deus que está produzindo em nós, ou quando é o remorso puramente produzido pelo nosso orgulho. Entende? Eu acho que é esse o ponto de conseguir diferenciar as coisas. Quando isso tornar um pouco mais claro para quem estiver nos ouvindo, você vai saber qual a direção que você vai ter que seguir, aquilo que você vai ter que abandonar ou aquilo que você vai ter que correr atrás. Entende? Se você está sentindo esse peso, mas você percebe que isso não está te conduzindo para o caminho de santificação, isso não provém de Deus. Mas se você tá sentindo essa culpa, esse remorso, provavelmente é porque você está chateado com a sua performance, não está indo tão bem, mas isso não é algo produzido por Deus, não é um interesse genuíno pela santificação. Mas se você percebe que isso tem te produzido frutos de arrependimento, frutos de mudança de atitude, isso sim é produzido por Deus. Vamos colocar assim, essa culpa produzida por Deus que está te caminhando para uma transformação, sabe? E por isso que ela não é pesada. Acho que é isso, resumindo é isso. Caramba, meninas, vocês arrasaram, viu? Palmas. Então, gente, a gente vai terminando por aqui. Fiquem com a gente, continuem acompanhando todo o conteúdo da EBD ADVEC e fiquem com Deus. Beijo!